Olá, bem-vindos ao programa Anamnese. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Marcos André dos Santos, médico cirurgião, especialista em oncologia, com atuação exclusiva em cabeça e pescoço. É uma área emocionante, nós vamos aprender bastante hoje aqui. Além de cirurgião, ele é professor universitário, é diretor médico no Hospital Universitário de Canoas e trabalhou em várias entidades médicas, ele tanto no Conselho quanto na RIGS. E é um dos grandes nomes na luta contra o câncer de cabeça e pescoço no nosso estado. Até porque é importante relembrar que no dia 27 é celebrado o Dia Mundial de Conscientização ao Combate contra o Câncer de Cabeça e Pescoço. Seja muito bem-vindo, um prazer enorme conversar consigo, termos a nossa parceria, estávamos lutando juntos aí pela categoria e é um prazer muito grande de receber. Bom dia, Marcelo, bom dia ao pessoal que está nos assistindo. Agradeço muito, é uma honra enorme poder estar aqui contigo, né, para a gente falar um pouquinho, né, do que a gente faz aí dentro da cirurgia oncológica, né, de cabeça e pescoço. Vamos ver como é que começou essa história, né? Porque teve um determinado momento, tinha o guri Marcos André, que talvez jogasse bola na rua e tal, e aí ele pensou assim, vou fazer medicina. O que deu na tua cabeça? Pois é, Marcelo. A medicina ela foi uma influência direta do meu tio, né, que se formou, eu era criança, né, meu tio formou em 1970, eu tinha 5 anos, eu sempre admirei muito meu tio e me espelhei nele para fazer medicina e desde criança eu vinha com o sonho de ser médico. E fui buscando isso e não me permiti sequer procurar outra profissão, eu tinha essa convicção, eu queria era ser médico. E acabei fazendo medicina. Dentro da medicina, eu também tinha a convicção que eu queria ser cirurgião. Tem uma passagem muito interessante que eu conto sempre até para os alunos, né? Quando eu passei no vestibular, eu, naquele período ali, né? Logo que eu tinha, pouco antes de entrar na faculdade, eu fui consultar. Tinha um clínico na cidade onde eu morava, em Pelotas, que nos atendia. Quando a gente tinha nossas gripes, as nossas coisas, a gente ia consultar com esse clínico. E eu cheguei muito feliz para ele, contei que tinha passado no vestibular para medicina. Ele olhou para mim e disse assim, que legal, Marcos, já sabe que especialidade tu vais fazer? Para tu ver como eu entendia tudo de medicina nessa época, né, Marcelo? E eu digo, doutor, eu não sei, eu só sei que eu quero ser cirurgião. O senhor sabe, né? Para mim, médico que não opera não é médico. Ele olhou para mim e disse assim, eu não opero, mas eu sou médico. E aí eu me dei conta, primeiro fora da profissão. Primeira pisada de bola, né? Não foi a última, né? Não foi a última, teve outras tantas, né? E a partir daí, fiz a faculdade e realmente com aquele sonho de ser cirurgião, embora morar no interior, né? Casar, ter filhos e ser cirurgião geral, era o que imaginava. Só que no meio do caminho eu conheci a residência de cirurgia oncológica que tinha aqui em Porto Alegre. E fui fazer cirurgia oncológica. Digo, vou fazer cirurgia oncológica, acho que isso para mim vai me dar uma formação melhor para eu poder ir para o interior depois. Era um ano a mais de residência, cirurgias mais desafiadoras, enfim, para o residente seria uma formação perfeita para quem vai ficar sozinho numa cidade pequena. Fiz a cirurgia oncológica. Na Santa Casa, é? Não é no Santa Rita, na Santa Casa. Durante a cirurgia oncológica, eu tive um contato mais próximo com a cirurgia de cabeça e pescoço e comecei a gostar muito daquilo ali. E saí, naquela época não tinha aqui residência de cabeça e pescoço no Rio Grande do Sul, né? A gente fazia estágio e depois ia trabalhar, enfim. E aí fui para cabeça e pescoço e acabei não indo embora para o interior, as coisas foram acontecendo aqui em Porto Alegre e eu acabei tomando uma outra carreira, indo para a carreira universitária, para a carreira acadêmica e cheguei aqui, né? E nesse caminho tive o prazer e a honra de conhecer pessoas espetaculares, né? Inclusive tu, né? Nas nossas lutas lá na UBRA, quando a gente começou com aquele movimento lá em 2013,
18 a modificar o cenário da medicina no Estado, né? E me conta uma coisa, tu fizeste o doutorado em odontologia, é isso? Fiz doutorado em odontologia na Por quê? UNBRA. Por causa do câncer de boca, né? Dentro da cirurgia de Acho que é o primeiro caso, porque o que acontece é os odontólogos querendo fazer medicina. Não, eu fui realmente o primeiro cirurgião oncológico, o primeiro médico que trabalhava com câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço, que fez doutorado em odontologia no Rio Grande do Sul. Na época, alguns colegas me questionavam, pô, tu tá louco? Eu digo, não, mas é isso que eu quero, né? Acho que na odonto eu vou ter um pouco mais de oportunidade de ver mais câncer de boca e trabalhar com pessoas que têm uma outra visão do câncer de boca. E o doutorado é isso, é tu quebrar os teus paradigmas e buscar abrir para novos horizontes, né? Não me arrependo, foi algo maravilhoso. Hoje tem mais 2 colegas que fazem cabeça e pescoço e que fizeram doutorado em odonto. Um deles me deu a honra de participar da banca, que é um grande amigo, que é cirurgião lá em Pelotas. Então, eu acho que foi desafiador, né? Conheci uma outra profissão, né? Embora não seja a minha profissão, mas tive um contato mais próximo com o odonto, né? Fiz vários amigos, obviamente, e inclusive um casamento, né? Pra ver. Sabe que eu tive contato com o odonto que faz bucomaxilo quando eu fui para o Exército. E ali tinha um dentista, que era o Capitão Schaefer. Conheço. E o indivíduo era brilhante do ponto de vista cirúrgico. Ele fazia aquelas cirurgias de complexidade odontológica e tal. Ele é um cara que, por ser militar, ele tinha passado lá no HFA, que é do Hospital das Forças Armadas, em várias áreas cirúrgicas. Então, torácica, cirurgia geral, ele passou como estagiário. E ele era brilhante do ponto de vista cirúrgico. Eu me lembro que a gente operava eventualmente no mesmo dia, eu ia lá olhar ele operar. E ele fazia cirurgias odontológicas que vou inferir que para ti seja uma coisa normal, mas que para mim, ginecologista, é muito estranho, né? Eu olho para aquilo e me impressiono. Mas eu tive uma grande experiência com ele, foi a retirada de um siso, que eu tinha retirado um siso, um esquema normal, com um dentista normal, e aí, já que eu estava lá, eu tenho que tirar o siso, eu vou tirar com ele. E era a mesma situação, era incluso, tinha sido para frente e tal. Não, isso aqui o outro demorou 4 horas para tirar. Daí ele disse assim para mim, não, isso aqui é muito difícil mesmo e tal. Pegou e tirou vamos dar 3 segundos. E eu olhei e disse assim, como assim? Não, foi muito difícil mesmo. Ou seja, a capacidade de vocês que têm essa noção anatômica, que tem essa visão tridimensional, numa região que queira ou não queira, ela é sensível, ela tem uma anatomia muito rica e tal, é muito incrível. Eu tive essa experiência que para mim foi inesquecível e que tem aí sim tem uma intersecção interessante. Os cirurgiões, os dentistas cirurgiões, eles são pessoas muito capazes. Foi esse meu sentimento e acho que tu foi, de alguma forma, compartilhar isso com eles. Não, com certeza, sim. E o Schaefer é um cara fora da curva, né? O Schaefer é um cara brilhante, né? Conheço ele há muitos anos. E agora, sabe que nós, na cirurgia de cabeça e pescoço, a gente trabalha muito com ossos da face, com tumores de face, enfim, mas a gente não tem a expertise que tem o cirurgião bucomaxilofacial para certas abordagens, para certos acessos. Eles têm uma preocupação um pouco diferente da nossa. Nós vamos lá para tirar o tumor e tentar resolver a doença. O cirurgião bucomaxilofacial, até porque não trabalha com câncer, né, tem uma outra visão. E eu tive a graça, digamos assim, de hoje ter comigo, trabalhando, um colega que é médico, cirurgião de cabeça e pescoço, que é o Marcelo Abreu, também daqui, né? Que é cirurgião bucomaxilofacial, é dentista, cirurgião bucomaxilofacial, e depois ele fez medicina e fez cirurgia de cabeça e pescoço, né? Foi nosso aluno lá na UBRA, né? E nós trabalhamos juntos desde 2019. É um cara brilhante, né? Que ele consegue juntar as duas coisas, a cirurgia de cabeça e pescoço e a buco. E quando se trata desses tumores de face, enfim, ele me ensina muito, né? Eu faço questão de dizer que é
colega bem mais jovem que nós, nosso ex-aluno, e com quem eu aprendo muito. Eu aprendo muito com a gurizada. É sempre um prazer. Me conta uma coisa, assim. Eu sempre vejo um desafio muito grande para teu tipo de cirurgia, que tu tens um objetivo claro, que é tentar retirar o tumor por completo. Mas existe um segundo objetivo, que queira ou não queira, um local que aparece para todos, que é a reconstrução disso, que é deixar a parte funcional e a parte estética. Como é que é esse desafio na tua especialidade? No nosso meio, nós é que temos que fazer, né, a ressecção e a reconstrução, né? Porque quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, a gente literalmente diz que o câncer de cabeça e pescoço está na cara. Quando a gente fala em, por exemplo, sei lá, câncer de estômago, câncer de pulmão, está tapado com a pele, está tapado com a roupa, né? Ninguém vê. Câncer de cabeça e pescoço, tu sai na rua, qualquer pessoa identifica, né, que o paciente passou por uma cirurgia. Então, a gente se preocupa muito, né, com a reconstrução. São os princípios, né, da cirurgia oncológica. A ressecção radical, tirar todo o tumor, a reabilitação, a reconstrução, né, e, em terceiro lugar, a estética. Não que não se preocupe com a estética, mas se preocupe, mas é nessa sequência. A gente precisa curar, precisa reabilitar e o paciente precisa estar socialmente aceito, né? E nós é que temos que fazer as reconstruções, na maioria das vezes. São poucos os lugares, acho que não sei se aqui no Rio Grande do Sul, talvez, não sei se tem algum lugar que o pessoal faça, tem equipes diferentes, né, para fazer, pelo menos nos locais públicos, acho que não. Nas instituições privadas é um pouco, né, muda, né? Então, a gente tem que fazer retalhos de pele, retalhos miocutâneos, né, de pele e músculo, enfim, é um pouco complexo. Cada caso é um desafio, né, as reconstruções, mas faz parte, né, do dia a dia da cirurgia. Da tua prática, o que tu tem de caso mais fácil e o que tu tem de caso mais difícil? É difícil. Casos fáceis são aqueles tumores iniciais. Como qualquer neoplasia maligna, todo tumor, a maioria dos tumores iniciais de cabeça e pescoço se consegue resolver com muito mais facilidade, né? Cirurgias menores, resultados melhores, né? Menos sequelas e principalmente preservando a vida, né? Tumores grandes, imagina um tumor não tão grande numa região como a cabeça e pescoço, que é cheio de estruturas importantes, e qualquer excesso de tecido tirado é muita coisa, então já começa a complicar. Tem algumas cirurgias na cabeça e pescoço que eu te diria que são as piores, as mais tristes. Não são tão complexas, existem cirurgias bem mais complexas, mais difíceis, mas para mim das mais tristes, que é aqueles pacientes que têm tumor, né, de boca, que tu tenha que tirar toda a língua desse paciente, né? Porque vai tirar a língua. O paciente não come mais de forma adequada, não tem a língua para empurrar o alimento, não sente mais o sabor do alimento. Às vezes tem que tirar junto a laringe, porque senão o paciente fica aspirando. Então, é uma cirurgia grande realmente, que traz uma sequela muito importante, uma sequela funcional e uma sequela social. Porque tu vê, tudo que nós fizemos na vida está envolvendo alimentação. A gente encontra um amigo que a gente diz, vamos tomar um café, vamos sair para jantar. E tu não tem a língua, o paciente não tem a língua, não tem essa oportunidade de sentir o sabor aqui, né? Eu estou aqui contigo, nós temos aqui na nossa frente uma xícara de chá, uma xícara de café, um copo de água. E o paciente não tem esse prazer. Acaba para o resto da vida. Então, eu acho muito triste. É uma cirurgia que traz sequelas, como outras tantas da cabeça e pescoço, mas não só sequelas funcionais, estéticas, mas sequela social, né? Como é que é a tua convivência com isso? Porque eu tenho uma especialidade que, se pegar o que eu mais faço, que é ligadura de trompas, tem uma característica muito positiva. As minhas pacientes são todas saudáveis e jovens,
Vai ter uma que outra que tem alguma coisa, mas regra geral são saudáveis e jovens. É uma cirurgia que não deixa essas sequelas e cicatrizes, se recupera extremamente rápido e complica muito pouco. As duas cirurgias são, eu posso dizer, são diametralmente opostas a isso. As duas cirurgias são de muito maior complexidade. Elas são sempre em pacientes doentes. Ninguém vai operar, eu vou tirar um pedaço da minha língua porque eu estou afim. Ou seja, sempre pacientes doentes. Muitas vezes doenças graves e tu certamente convive mais com a derrota e com a vitória. Como é que é isso? Tu acaba te moldando, né? Tem que abstrair algumas coisas e aí entra a diferença do médico, do Marcos médico e do Marcos, né? Ser humano que sofre, chora, enfim, né? Sorri. E é lógico que isso nos impacta também. Só que tem que acabar trabalhando de maneira que tu não deixa isso interferir na tua atividade. É comum a gente sair do ambulatório, principalmente nos locais de SUS, né? E sai do ambulatório pesado, tu sai te sentindo cansado. E eu pensei que isso iria diminuir com o passar dos anos, pelo contrário. Quanto mais velho eu vou ficando, mais eu sinto essa carga que traz esse tipo de situação. Por outro lado, também, a gente encontra muitos pacientes com respostas excelentes. Resposta ao tratamento, né, com anos sem recidiva de doença. E são pacientes que acabam se aproximando da gente, e com o passar de tantas e tantas e tantas consultas, anos e anos a fio, né, se tornam quase que amigos. E isso é muito bacana. Né? Tu mantém esse vínculo durante muito tempo e a pessoa está ali. Por outro lado, é claro, né? Quando tu perde um paciente desses, tu sente, né? Tu é impactado. E está vendo ali o paciente chegando no ambulatório, que vem bem, daqui a pouco começa com dor, tu diz, pá, voltou a doença, e tu vai investigar, está lá um novo tumor. Principalmente pacientes jovens. Sabe que o câncer de boca, em especial, aliás, o câncer de cabeça e pescoço, né? Ele é um tumor que é muito vinculado com o tabagismo e com o etilismo. Sim. Quando tu pega um paciente jovem, que não fuma, que não bebe, tem um tumor desses, a gente sabe que o prognóstico é muito pior, né? Que não estiver vinculado também ao HPV, naqueles tumores de orofaringe, sabe que o prognóstico é pior, né? Não é HPV, não é cigarro, não é bebida. E aí chega paciente, sei lá, dos seus 30 anos de idade, às vezes 40 anos de idade. Principalmente mulher, que chega com esses tumores, sabe que não vai terminar bem. Né? Que dificilmente tu consegue, às vezes tumores pequenos, vai, opera, trata, enfim, daqui a pouco volta. E é muito triste, nesse ponto, muito triste. Esse é o maior desafio da tua especialidade ou tem algum desafio maior que tu convive dentro do exercício? Olha, não, as cirurgias são desafiantes, né? Tu tentar retirar um tumor, né, deixando esse paciente funcional e esteticamente aceitável, né, para o convívio social, é um desafio grande. E quando eu falo retirar o tumor com intento curativo. Agora, tem outros desafios que são também que nos impactam, né? É aquela situação que o paciente vem com a sua família para consultar e tu identifica um tumor que não vai ter cura, que não tem muito o que fazer. E aí a gente está ali olhando cara a cara e tu tem que dar um jeito de comunicar de uma maneira menos dolorida possível, e não tem como não doer, né? E tu está dizendo, em outras palavras, que aquela pessoa tem pouco tempo de convívio ali com aqueles familiares. Isso, para mim, até hoje, ainda é uma situação dolorida. Né? E a gente tem tido avanços no tratamento, no mundo e no Brasil? Sim. Né? O que tem surgido de novo para acalentar as pessoas que convivem com isso? Em termos de cirurgia, o que vem hoje aí ainda tem
pouca aplicabilidade na cirurgia de cabeça e pescoço, mas já tem, é a cirurgia robótica, né? Pouca gente está fazendo, mas são cirurgias que se consegue, o pessoal que faz robótica consegue fazer algumas ressecções de tumores sem grandes acessos cirúrgicos, sem precisar fazer abordagens amplas, né? Isso já melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. E depois, né, as medicações, quimioterapia, enfim, né, sempre vem surgindo drogas novas que vão melhorando, né, o prognóstico dos pacientes. Mas, de maneira geral, assim, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela vem tendo avanço, mas não é como qualquer área, né, da medicina e da oncologia, né? Não é uma coisa assim que, olha, aqui, nesse momento, quebrou um paradigma, mudou, agora isso aqui que tinha um prognóstico muito ruim, agora passou a ter um prognóstico excelente, nada assim de muito concreto nesse sentido, mas vem avançando, de qualquer forma vem avançando. A mastologia teve um pouco isso, o surgimento de alguns tratamentos hormonais, imunoterápicos e tal, melhorou, mas a gente sabe que essas evoluções são lentas, né? Nós realmente gostaríamos de ter uma vacina para isso, né? Que ainda não existe e tal. Existe, por exemplo, do HPV, ajuda um pouco, mas a gente ainda está engateando muito nesse processo do câncer. É muito diferente tratar, porque tu fazes as duas coisas, é muito diferente tratar câncer de cabeça e pescoço no SUS e no privado? Infelizmente é. Infelizmente O que tem de diferença? O paciente no consultório privado, ele normalmente chega com lesões menores, doenças muito mais fáceis de controlar, sem falar também que tem muita doença benigna, né? Nódulo benigno de tireoide, de glândula salivar, enfim. Isso aparece mais no consultório. O paciente privado, ele tem uma facilidade maior de acesso, né, à saúde. Então, ele notou uma lesão qualquer na boca, notou uma alteração no pescoço, notou alguma alteração de voz, ele vai procurar alguém que vai indicar para ir um cirurgião de cabeça e pescoço, um cirurgião oncológico, enfim, e ele vai lá e vai pegar a doença no início. Que esse a grande coisa, assim, da cirurgia oncológica, da oncologia, né, é o diagnóstico precoce de tumores. E a gente consegue no consultório diagnósticos precoces, grande parte das vezes. No SUS, infelizmente, né, por toda uma questão de acesso ao sistema de saúde, por toda uma questão social do próprio paciente, né? Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Grande parte dos pacientes com câncer de boca, por exemplo, eles chegam, né, ao especialista com tumores avançados. E aí a situação é muito mais complexa. Aí são cirurgias maiores. Qual é a dificuldade do acesso? É porque ele não vai num clínico, ou porque ele não vai num dentista, ou porque... O que acontece? Porque são tumores, em parte, visíveis, né? Sim, tem todo um contexto, né? Boca é muito fácil examinar. Basta a gente abrir a boca, usar 2 espátulas para afastar a língua para um lado, para o outro, ter um foco de luz. Pode ser, às vezes, até uma janela, um celular, hoje em dia, para enxergar, né? Então, é muito fácil examinar. O problema é que não existe a cultura de examinar. Então, começa já pelo próprio paciente. Na maioria das vezes, são homens trabalhadores, né, que fumam, outras tantas vezes etilistas, enfim. E o homem, por si, ele já tem uma resistência maior a procurar atendimento médico, ao contrário das mulheres, né? Tu está mais acostumado a atender mulher, tu vê que as mulheres vão muito mais ao médico do que os homens, né? E aí vai aparecer lá uma feridinha na boca, uma alteração na voz, enfim, eu espero lá para ver como é que acontece, ver se melhora, se não melhora, e vai passando. E aí começa a ter, antes mesmo de procurar o atendimento médico, é mais fácil, né, pegar informações alternativas, às vezes é o amigo, é o balcão da farmácia, enfim, que dá um remedinho e aquilo vai crescendo o tumor. Talvez por isso seja tão importante o Dia Mundial da Conscientização ao Combate. Me fala um pouco sobre o dia, qual é a importância da data, como é que... Assim, eu nem diria do dia, que é um mês, né? O mês de julho, que é um mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Aliás,
Eu considero, assim, é uma opinião pessoal, considero que o mês, ele não deveria ser o mês, deveria ser o ano, né? E o outro ano, e o outro ano, e o outro ano. Porque a conscientização para diagnóstico precoce desses tumores é o que vai fazer a diferença, né, no prognóstico dos pacientes. Então, o diagnóstico precoce, né, para o câncer de cabeça e pescoço faz toda a diferença. Tumores iniciais pode chegar até 90% de cura. Tumores avançados, muitas vezes, não têm cura. Então, é mostrar, sabe, durante esse mês de julho, mostrar que basta abrir a boca e enxergar uma feridinha. O paciente tem uma ferida na boca com mais de 2 semanas. Tem que fazer biópsia. 2 semanas. Né? Não curou em 2 semanas, tem que fazer uma biópsia. Sabe, o paciente que tem lá um nódulo no pescoço, uma adenopatia, uma íngua, né, como o pessoal fala, que não está diminuindo aquilo ali, tem que procurar auxílio. Mudou a voz, tem que consultar. Está com dor lá que não passa na garganta, tem que olhar. Será que não seria fácil? Eu fico pensando, muitos anos atrás existiu algo no Rio Grande do Sul que não foi muito efetivo, que era o dia M. A gente ia para os locais da cidade e examinava mamas com o objetivo de diagnóstico precoce de câncer de mama. Eu concordo que não era uma boa ideia, porque no final das contas, tu tinha um diagnóstico tardio, que é o exame físico, e acabava poluído pela crítica, pela necessidade da paciente de ser atendida. Então, acabava que aumentava muito o encaminhamento e não reduziu a mortalidade, ele acabou sendo suspenso. Por outro lado, fazer um dia B, digamos assim, um dia da boca, imagina, porque tem uma coisa que tu falaste que é muito perfeita, que a gente consegue, com um celular, resolver esse assunto. Não precisa ser nem médicos, pode ser estudantes de medicina, mas a gente botar um núcleo acadêmico do Simers a percorrer vilas no estado inteiro, simplesmente abrindo a boca e fotografando pelo WhatsApp bocas de pessoas com determinada faixa de risco, talvez determinada idade, talvez isso. É um exame extremamente simples. Já imagina quanto a gente não conseguiria diagnosticar precocemente para encaminhar? Porque tu pega a fotografia, cai na mão, aí sim, por telemedicina, na mão de um especialista e diz assim, esse tem que vir, esse tem que vir. A gente faria um grande sistema de fotografia de boca. Eu acho que seria excelente. Sabe quem faz muito essas campanhas de procurar câncer de boca na comunidade? É o pessoal da odontologia. Né? Tem que pensar num assunto como esse, hein? Já imaginou a gente fazendo? Acho que nós podemos fazer e me disponho a treinar, né, os alunos do núcleo acadêmico. Já imaginou que belo trabalho científico? X pessoas investigadas dessa forma, X positividades ou negatividades, avaliamos a validade ou não da existência do processo. Podemos criar aqui agora um belo dia de estudo. Seria não só interessantíssimo, como importantíssimo. Talvez isso possa fazer, ainda mais o NAS, que tem acadêmicos em todo o estado. Imagina, né? Só fotografando boca. Fotografando boca. Seria algo perfeito. Nesse aspecto, pode contar comigo. Nesse aspecto, quando a gente entra aqui, qual é a importância, tu acha, das entidades e dos governos nessas campanhas de prevenção? Claro que nós acabamos de ter uma ideia aqui, mas como é que tu acha que as entidades e o governo deveriam atuar dessa forma? Olha, Marcelo, vamos começar pelo governo. Né? O governo tem que incentivar essas campanhas. O governo tem que se preocupar com a saúde da nossa população. E aí entra não só a campanha do câncer de cabeça e pescoço, outras tantas doenças que estão matando a nossa população. No momento, Marcelo, em que nós estamos cara a cara com o paciente no ambulatório do SUS e a gente sabe que esse paciente demorou para chegar em nós, que esse paciente vai demorar para fazer exames, que esse estadiamento vai mudar, talvez, quando esse paciente chegar de volta com os exames prontos, e que isso está impactando na vida desse paciente, acho que o governo tem que pensar de uma outra forma como ele está encarando a saúde da nossa população. É muito fácil alguém sentar na frente de um computador, lá no Ministério, na Secretaria de Saúde, enfim, e ter dados, né, ter números. A gente não está vendo números, Marcelo. Nós vemos a pessoa sofrendo, a família sofrendo. Então, acho que o governo
tem que ter um outro olhar para a saúde da população. As nossas entidades, eu vejo que cada um está fazendo a sua parte, né? Se a gente for ver assim, com uma ideia como essa que surgiu agora aqui, né? É bastante impactante, né? É que nós temos assim, o Conselho de Medicina, né? Seja os regionais, seja o federal, eles têm uma outra função, mas o apoio, né, dos conselhos, né, nessas campanhas, a divulgação, né, o investimento, talvez, em campanhas, acho que vai ser sempre muito bem-vindo e vai impactar, né, na população. As associações médicas aqui no Rio Grande do Sul, seja a AMRIG, seja as de outros estados, seja a MB, divulgando e criando campanhas, né? Imagina cada estado ter a sua associação médica, o seu conselho de medicina, né, a sua entidade sindical trabalhando em prevenção do câncer. Isso seria importantíssimo, né? Tu teve experiência em todas elas, né? Desde o conselho, a ANRIGS, tu ainda és parte da ANRIGS, e o sindicato. Como é que tu vê a ação das entidades médicas, primeiro, enfrentando as dificuldades da própria medicina? Eu sempre digo, sem a menor dúvida, nós estamos na maior crise da história da medicina. Por mais que nós lutemos, a gente vai sempre ter desafios fortes dia a dia, mas as três entidades são distintas e elas têm características próprias e tu conhece ambas. Como é que é o teu sentimento? Como é que tu está enxergando a atuação de todas as entidades e como tu, como médico, enxerga a ação de todas as entidades? Eu vou tentar te falar, Marcelo, de uma forma mais isenta possível, né? Embora, como tu falou, já participei das três instituições, o que para mim tem sido um aprendizado muito grande. Aprendi muito no CREMERS, aprendo muito na ANRIGS e estou aprendendo muito aqui no CIMERS. Cada uma delas tem a sua função específica dentro da sociedade, né, e dentro da comunidade médica, né? Agora, para mim é muito importante, tu sabe, há muitos anos eu venho te falando isso, que as instituições, as três instituições, elas estejam unidas acima dos propósitos individuais, acima dos interesses individuais de cada um de nós. Se nós temos grupos políticos entre médicos que disputam em alguma entidade, que é natural e saudável, eu diria, inclusive, que essa disputa política terminasse ao final do pleito e as instituições estivessem unidas como instituições. Então, não importa se quem está dirigindo essa, aquela ou aquela outra instituição é nosso adversário político. Acima de tudo, nós somos médicos, somos colegas e nós estamos representando três entidades que elas têm uma preocupação maior, ela tem uma finalidade maior, que uma delas é cuidar da parte legal e cartoral dos médicos, a outra da parte trabalhista, sindical, a outra da parte associativa, científica e cultural. Tudo bem, cada um tem sua atividade. Mas, acima de tudo isso, essas instituições elas têm a função de cuidar do médico, cada uma dentro do seu setor, cuidar do médico e, acima de cuidar do médico, cuidar da saúde da população. Então, essas instituições, elas têm que andarem juntas, elas têm que caminharem lado a lado. Chegou na época da eleição, olha, se o meu grupo vai disputar contra o grupo de outra pessoa, da outra, mais um terceiro, quarto grupo, não importa. Assim é a política. Passou o pleito, acabou. Tu tem que estar em conjunto e não ficar com disputas e cada um tentando puxar para um lado, né? Então, eu acho extremamente importante que as instituições estejam unidas, né? Não só aqui no câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço, mas, né, para a nossa saúde da população, para nós como médicos também. Quero uma última mensagem tua para os médicos, para os nossos alunos, para a população. Bom, em relação ao câncer de cabeça e pescoço, né, eu diria assim, olha o paciente, examina a boca do paciente, bota a mão no pescoço para ver se tem algum nódulo.
isso vai fazer a diferença. Ah, mas Marcos, eu sou ginecologista, eu sou psiquiatra. Não importa, antes de qualquer coisa nós somos médicos, né? Eu não posso negligenciar uma paciente que chega para mim por algum motivo de cabeça e pescoço e ela me diz que ela tem um nódulo na mama. Talvez eu não saiba examinar a mama, mas eu pelo menos tenho que pensar que ela tem que ir lá no teu consultório, no teu ambulatório, né? Então, examinar a boca do paciente é muito fácil, né? Palpar o pescoço é muito fácil. Lembrar, quando a gente fala, assim, aquela velha máxima, né? Nós tratamos doentes, as doenças, não tratamos doenças, tratamos doentes, né? Isso é a mais pura verdade. A gente traz isso, ouve isso desde lá do início da faculdade e é a mais pura verdade. Então, o paciente não entra na sala da gente um câncer de boca sozinho. Aquele câncer de boca, ele vem junto com uma pessoa. Então, assim, vou operar um câncer de boca, vou operar uma tireoide. Não, nós vamos operar uma pessoa com uma doença na tireoide. Essa pessoa, ela tem um convívio familiar, um convívio social, tem pessoas que se importam com ela se importa com outras pessoas. Então, o diagnóstico precoce impacta não só no prognóstico, mas impacta na vida dessa pessoa, da sua família, dos seus, né, das pessoas com quem que ela ama, que ela se importa e que, né, tem os vínculos. Então, acho muito importante que não só quem está saindo da faculdade, mas nós, médicos, tenhamos esse olhar, um olhar preocupado, né, com o paciente, pensando em diagnóstico precoce. E é o que vai fazer a diferença na vida. Uma conversa com o paciente, 5, 10 minutos a mais, muda a vida daquela pessoa. Marcos André, prazer enorme ter lhe ouvido. Certamente os nossos espectadores adoraram a conversa. E nós aqui seguimos toda semana com mais um programa Anamnese, onde a gente escuta as nossas histórias brilhantes de colegas que fazem a diferença para poder dividir conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Marcelo. Para mim é uma honra muito grande poder conversar aqui contigo, aqui no Simers, né? E estou à disposição. E se quiser tocar esse projeto com os acadêmicos do NAS, conta comigo. Falamos juntos. Um grande abraço.